Se você não teve tempo de acompanhar todo o depoimento do Mauro Cid, então não se preocupe que dá para resumir ele em 3 ou 4 trechos para você entender a gravidade do teatro que está sendo feito ali, o quão horripilante, o quão asqueroso tem sido. Vamos lembrar, Mauro Cid, várias delações que mudaram de versão. Depois faz o áudio, onde ele manda o áudio falando que estava sendo coagido, ameaçado. Aí tem a ameaça à família dele, à esposa, ao pai dele. Basicamente que eles seriam presos se ele não falasse exatamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí depois de tudo isso, eles tiveram a coragem de colocar esta pessoa, que é a única delação que eles têm contra Bolsonaro, e nem é uma delação lá tão boa assim, você vai ver, e colocaram ele para fazer um depoimento hoje. Na frente lá de todo mundo, tá? Atrás dele tá todo mundo que ele tá destruindo a vida dessas pessoas, tentando se salvar. De certa forma eu sinto até pena da tortura que esse cara sofreu. Mas vamos lá, os principais trechos que vale a pena assistir separado é o primeiro, esse aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor, recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor, ele de certa forma enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Primeiro, eles estão falando aqui de um documento, que é a tal minuta do golpe, que até hoje ninguém viu, não foi apresentada. É a coisa mais impressionante que já se viu em qualquer processo, em qualquer julgamento, em qualquer investigação. Um grupo de pessoas podem ser condenadas a 40 anos por conta de um documento que não existe e não é apresentado. Essa minuta do golpe que eles falam constantemente o tempo inteiro, ninguém viu. A única menção que nós temos sobre a tal minuta do golpe tá aqui, ó, Mauro Cid. E aí vem a parte curiosa. Na minuta do golpe, suposta minuta do golpe, que é uma decretação de estado de sítio que teria que ser aprovado pelo Congresso. Vou falar isso de novo aqui, ó. Essa minuta que ninguém viu, até se ela existisse, para ser tornada efetiva, ela teria que ser aprovada pelo Congresso. Tá bom? Pois bem, fala que o Alexandre de Moraes seria preso. Ou seja, preste atenção, esse aqui está julgando um suposto crime que aconteceria contra ele. Ele é a vítima. Isso aqui é horripilante, gente. Isso aqui seria bastante para anular qualquer julgamento. Tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? De novo, tá aqui questionando sobre uma suposta ordem do Bolsonaro para monitorar ele, o juiz que está julgando quem? O Bolsonaro. Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante, né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Aquele monitoramento que a imprensa fez um escândalo, na verdade era uma pergunta que o Bolsonaro fez. Ó, dá uma olhada para mim, vê se o Alexandre de Moraes encontrou com Mourão. Porque o Mourão, como vocês sabem, traiu todo mundo, né? Tava querendo trair o povo brasileiro, fez aquela palhaçada, ninguém mais acreditava no Mourão já há muito tempo. Agora vamos pegar um próximo trecho, que é esse trecho aqui, ó. Vamos lá. Sua Excelência, o ministro Alexandre... Esse aqui é o melhor de todos. Esse daqui, por si só, deveria ser o bastante para anular o julgamento. Fux fez a pergunta que anula o julgamento. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Que tudo teria que ser aprovado pelo Congresso, tá? Esse documento foi assinado? Não, senhor. Só para você entender, todo julgamento é porque supostamente o Bolsonaro ia dar um golpe através de uma minuta. Minuta que até agora ninguém leu, que ninguém viu e que ele não assinou, e quem comprova isso é o dono da única delação que está sendo usada contra ele. Estado de sítio e etc. e tal.
Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Isso por si só deveria ser o bastante para anular tudo. Então, vou resumir para você entender o que aconteceu hoje. O cara que foi torturado, ameaçado, coagido, que teve várias versões diferentes, até que eles conseguiram aquela para usar como uma delação, tá? Faz uma delação com um documento que ninguém viu, que se existisse precisaria ser aprovado pelo Congresso e que mesmo assim o Bolsonaro não assinou, mesmo com, e aí ele fala, mesmo com toda a pressão para que ele assinasse, Bolsonaro optou por não assinar e o documento ninguém sabe qual é, ninguém viu, só se sabe que entre uma das ordens do documento, do decreto, era a prisão do Alexandre de Moraes, que está julgando o caso. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve? Não, senhor. Em relação Aos atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8 de janeiro. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Tem uma frase, senhor ministro relator, que ele respondeu 2 vezes, eu anotei aqui entre aspas. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria? O presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? A questão, doutor Celso, se não houvesse fraude, não haveria golpe. Se houvesse fraude, haveria golpe. Essa é a questão, doutor Celso? É isso. Não foi encontrada a fraude, nada vai acontecer. Essa é a questão. Por favor. Doutor ministro, uma das primeiras mensagens minhas que eu troquei, né, com o Cavalieri, eu creio, logo no começo, deixa eu ver se eu achar aqui. Logo depois, para todos que me consultavam, de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvesse pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conhecia o general Frei Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época, né, com as mensagens com o Coronel Lamande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer, porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada o que fazer. Né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde. Inclusive, era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso, ele nunca expressou? Não, esse tipo de não conversa. Havia esse condicionante? Não, nunca havia esse condicionante. Ele ouviu, o presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Senhor presidente, eu queria... O ministro relator está falando, senhor presidente, mas o senhor está presidindo, então o senhor é relator do presidente. Então vamos... Eu queria... isso é uma pergunta que simplesmente eu não entendi. A reunião do dia 7 de dezembro, que foi uma pergunta específica de Vossa Excelência, a reunião de 7 de dezembro, ele disse que depois dessa reunião, ele teria falado com o comandante do Exército. Eu queria saber se foi nessa reunião, porque ele respondeu para o senhor, foi nessa, teve outra, eu queria saber se foi nessa reunião que ele apresentou um PowerPoint. Foi no dia 7 de dezembro que ele apresentou o PowerPoint? Eu repasso, mas eu me recordo que eu perguntei se no dia 7 havia apresentado o PowerPoint e disse que não, que foi numa anterior. Ou foi no dia 7? Ministro, agora, em termos de data, eu não tenho certeza. Foi na primeira reunião que teve, né, onde foi apresentado os considerandos, que agora até o próprio... Mas foi nessa primeira... Então vamos recordar para que não paire dúvida na pergunta do doutor advogado. O senhor disse que houve uma primeira reunião em que Felipe Martins levou um advogado e o ex-presidente, então o presidente Jair Messias Bolsonaro estava e o senhor apresentou PowerPoint. Nessa primeira reunião, apresentou a minuta para o então presidente, ele fez algumas alterações, houve uma segunda reunião onde o senhor apresentou o PowerPoint. E nessa segunda se marcou a reunião do dia 7. E no dia 7 o senhor me respondeu que não houve PowerPoint. Eu lembro porque eu perguntei especificamente em relação a isso. O senhor disse, inclusive, que no dia 7, o senhor não estava quando o presidente apresentou aos comandantes, que o comandante Freire Gomes, que depois lhe disse. Isso. Então, essa foi a sequência. Então, a pergunta do doutor Celso
Houve PowerPoint apresentado pelo senhor no dia 7? Não, senhor. Na segunda Não reunião, houve. não, senhor. Só houve na primeira, onde foi feito, apresentado só os considerantes. Certo. E, na verdade, não foi o PowerPoint, foi o próprio documento do Word. Apresentado na pela- televisão. Certo. Por favor, doutor Celso. Muito bem. Agora eu vou para a reunião do dia 28/11 no Salão de Festa, que é essa que foi objeto das perguntas do doutor procurador. Essa reunião, no dia 28, no Salão de Festas, eu queria saber o seguinte, ele recebeu um WhatsApp, antes dessa reunião, um anexo. Esse anexo que ele recebeu por volta das 8h30 da noite, esse anexo era o anexo da carta que seria mandada aos comandantes? O senhor se recorda de ter recebido uma mensagem com um anexo nesse dia? Eu creio que sim. Eu acho que porque nesse dia foi o dia da divulgação da carta. E esse anexo é da carta dos comandantes? Eu não sei se esse anexo é da carta, mas eu lembro que nesse dia foi quando eu tomei conhecimento da carta. Agora, se foi efetivamente esse anexo, eu não sei, não sei confirmar. Doutor Celso. Eu estou perguntando, ministro, porque esse anexo foi enviado às 20h02. Às 23h20, ele manda as observações que foi objeto do questionamento do procurador. Não combinamos de apagar? Ah, eu esqueci. E às 23h30 desse mesmo dia, depois da reunião, é que tem as mensagens das fotos. Então eu queria perguntar se ele recebeu as fotos que estão na denúncia, que foram encontradas no celular dele, como descritas na denúncia como uma minuta de golpe. Essas mensagens vieram de um interlocutor da reunião? Porque elas vêm exatamente depois dessa mensagem, na sequência. Então é isso que eu queria perguntar. O doutor Celso faz uma cronologia das mensagens que o senhor recebeu no dia 28 nessa reunião. E pergunta se essa última mensagem, às 23h30, salve. E 30 horas, se o senhor recebeu a minuta do que a Procuradoria chama de minuta do golpe, o decreto do golpe, de algum interlocutor dessa reunião do dia 28. Eu não sei afirmar. Não sei afirmar, porque realmente eu não me recordo quem mandou. O senhor não se recorda de quem mandou nenhuma, nem outra? Nem um anexo, nem outro. Né? Porque, como eu falei para o senhor, eu recebi um volume muito grande, às vezes eu pedia, queria ler, me manda, mas para quem eu pedi ou para quem me mandou, aquela foto, né, que é essa minuta que o doutor se está encontra falando, na denúncia. eu não me lembro quem mandou. Né? E também foi uma coisa que realmente ficou esquecida. A outra, esse anexo, que possivelmente deve ter sido a carta aos comandantes militares, né, realmente foi nesse período. Eu não sei se foi efetivamente esse anexo, né, se foi esse anexo. Mas eu não consigo afirmar que se foi alguém desse grupo. Eu acho difícil. Pela forma que foi escrita, tudo, não parece muito a forma que nós escreveríamos. Até pela jeito que foi escrito. A minha questão, ministro, é que ele colocou, não só hoje, mas numa outra oportunidade, que seria até uma questão de uma conversa de bar, né? Fez aí uma metáfora a esse respeito. Mas eu queria saber se nessa conversa de bar, dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte, dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa ele explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião, Vossa Excelência... O nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, assim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos de figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade.
né? É isso, doutor Celso? É isso. A minha próxima pergunta, meu próximo tema, é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, é que ele diz aqui o melhor... investigados. Investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, mas só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido? Todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2 ou 3 iPads da minha filha. Muito bem. Agora, ministro, já me encaminho para o final, mas eu queria abordar a reunião com o general Braga Neto. A primeira pergunta que eu queria que ele esclarecesse é a seguinte. Copa 22. Eu entendi que ele recebeu um arquivo, que foi até objeto de uma pergunta do doutor procurador a respeito de Copa 22. Eu queria saber se, por meio dessa mensagem, ou por meio de qualquer outra conversa a respeito desse Copa 22, ele sabia que tinha, supostamente, um plano para eliminar pessoas, para monitorar para a eliminação de pessoas. Eu queria saber se ele tem conhecimento disso. O senhor tinha ciência disso? Não, senhor. O documento Copa 22 que eu recebi, que foi o único documento que eu tive acesso, ele foi aquele documento que constava os itens logísticos daquele pedido inicial de dinheiro. Quando ele foi para essa reunião com o general, eu entendi que foi a pedido de um colega dele que disse que é amigo dele. Antes dele chegar nessa reunião, ele não tinha nenhum conhecimento do que ia ser tratado? Ele tomou conhecimento ali? Queria saber qual era o objeto dessa reunião. Na verdade, era para colocar o pânico na sociedade. Eu queria que ele detalhasse isso, ministro. O senhor tinha... quando o senhor foi procurado para marcar essa reunião com o general Braga Neto, qual foi o móvel do pedido, a finalidade do pedido? Como eu já falei anteriormente, né, na primeira conversa que eu tive com os 2 militares, eles estavam se mostrando muito indignados com a situação política do país, a situação até eleitoral, né, e gostariam de saber o que podia ser feito, o que tinha para ser feito. E eu falei, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho articulação nenhuma, mas se quiserem conversar com o general Braga Neto, até porque já estavam querendo ir para Brasília, até tirar foto com o presidente, aquilo da foto do presidente não é verdade. Eu falei, aproveita, vamos lá, fala com o general Braga Neto, tira foto com o presidente e vocês conversam. Né? Então, foi um pouco nesse sentido. A sugestão de encontrar o general Braga Neto. Então, ministro, eu queria entender o seguinte, se a conversa vou fazer uma aproximação, tem um trecho da denúncia aqui, folhas 141 dos autos, em que o Procurador-Geral da República diz o seguinte, a reunião foi descoberta a partir dos diálogos encontrados nos dispositivos eletrônicos dos denunciados. Em 8/11/2022, Mauro César Barbosa Cid enviou mensagem via aplicativo WhatsApp a Rafael Martins de Oliveira solicitando rascunha alguma coisa e obteve a resposta, fica tranquilo, está sendo feito. O que ele pediu para ser rascunhado? O que foi pedido para ser rascunhado? Como eu falei inicialmente, eu repito, o rascunho foi do pedido logístico, o pedido do que ele precisava para poder subsidiar o pedido de financeiro. Quem fez o pedido? Foi o Major de Oliveira. Não, mas espera um pouquinho, ministro, aqui, assim, essa mensagem é do dia 8/11/22. É 2 dias antes da reunião. Ele já sabia que tinha uma necessidade financeira?
Eu entendi que ele ficou sabendo da necessidade financeira pelo e-mail do Copa 22 que ele recebeu. Não foi isso não. O senhor sabia já dessa necessidade financeira pedida pelo militar? Não, senhor. Tanto que a minha primeira conversa com com o de Oliveira e com o Ferreira Lima foi nos dias 10 e 11 de novembro, quando eu estava em Goiânia. Se eu não me engano, dia 10 e 11 de novembro eu estava em Goiânia. E me parece que a reunião foi dia 12. Nesses dias anteriores, eu não tive contato com eles. Doutor Celso. É que eu estou perguntando porque o procurador que está transcrevendo uma mensagem que ele está falando 9 e 10. Eu sei o dia que foi a reunião, é que a mensagem é do dia 8. É por isso, é anterior a esse contato que ele diz. Eu queria entender o que ele pediu para rascunhar. Mas, enfim, se ele já respondeu... O general Teófilo, ele tinha intimidade com o general Teófilo? É um general que ele conversava várias vezes? O senhor tinha alguma intimidade com o general Teófilo? Ou tem? Não, senhor. Não, senhor. Pouca. Conversei algumas vezes, mas muito restrito e sem intimidade. Desculpa, ministro, é que eu só estou fazendo... Fique à vontade, doutor Celso. Só estou fazendo a minha lista aqui. Sem problema. Ministro, só para aproveitar essa pergunta, esse questionamento que Qual ele falou, delas? essa primeira dessa data de 8 de novembro, Sim. só para contextualizar, a minha ida em Goiânia dia 10 e 11 foi porque eu já ia participar de uma reunião com os comandantes, porque eu já ia assumir no outro ano. Então, não sei se essa mensagem tem a ver com a lista de alguma coisa que ia ser tratada na reunião, ou rascunho alguma coisa que você queira que eu fale na reunião, ou que eu tome ciência. Eu não sei dizer porque eu não me recordo. Porque 10, eu estava me preparando para essa reunião, que seria a minha primeira reunião como futuro comandante de um batalhão de Goiânia. Foi ele que cuidou, ministro, e se foi ele que cuidou, que ele podia dar algum detalhe sobre a questão da mudança do presidente da República, quando que foi pedida, quando chegaram, como é que começou essa mudança, se foi durante o mês de dezembro ou não? A mudança do Alvorada... Da Alvorada, mudança dos móveis, de coisas pessoais. Móveis não, perdão, de coisas pessoais. O senhor que cuidou dessa transferência, essa mudança do presidente? Não, senhor. Essa transferência ficou na responsabilidade da equipe que já estaria com ele, né? Que me parece que foi tocado pelo Coronel Câmara, pelo Crivellati, para a equipe que ficava. Eu não participei dessa movimentação da mudança do presidente. Ele sabe se o presidente em algum momento convocou, ou pensou em convocar, ou teve alguma atitude relativa a conselhos da República? Ele tomou conhecimento disso? O senhor tomou conhecimento? Não, senhor. O presidente nunca comentou de convocar Conselho de República ou de Defesa. Com relação à Copa 22 e Punhal Verde e Amarelo, desculpa, vou fazer a pergunta antes. Punhal Verde e Amarelo, eu entendi que ele disse que nunca tinha ouvido falar só pela mídia, né? Só para não induzir. Exato. Foi isso que o senhor disse. Sim, senhor. Sobre Punhal Verde e Amarelo e Copa 22, ele nunca comentou, ele nunca conversou com o presidente da República. O senhor conversou alguma vez com o presidente sobre isso? Não, senhor, até porque eu não tinha conhecimento. O eminente procurador fez uma pergunta a respeito do seguinte, se ele ouviu em algum momento o presidente desestimular, não é essa a palavra, perdão. Foi essa mesmo. Não, acho que era desmobilizar. 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 Perdão. Exato. Se o presidente, de alguma forma, iria desmobilizar os acampamentos. Como ele já respondeu, a minha pergunta é o seguinte, ele ouviu alguma coisa para mobilizar as pessoas a irem para o acampamento por parte do presidente? Eu até complemento a questão do doutor advogado. Se o senhor ouviu alguma coisa do então presidente Jair Bolsonaro para mobilizar e se ouviu também alguma coisa para manter como estava. Seriam duas questões diferentes. Sim, senhor. Uma coisa que, inclusive, o presidente falou, quando vinham esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. Então, isso acho que responde a... Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, o senhor não ouviu isso? Ele nunca mobilizou, mas também não mandou embora. Certo. Não fui eu que mandei embora, não fui eu que chamei, não fui eu que vou mandar embora. Satisfeito com isso? Satisfeito, ministro. Agora estou quase encerrando. Não há pressa. Eu queria saber o seguinte, em novembro e dezembro, o presidente da República fez reunião com Luciano Hang, Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá na Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. 2022. 22. O senhor tem conhecimento? Pós-eleição. Pós-eleição, se houve reunião com esse grupo de empresários? Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. O senhor, como ajudante de ordens, o senhor não ficava, obviamente, porque é impossível, ficava 24 por 24. Qual era o seu turno?
a sua escala. Na verdade, ministro, o que acontecia? Para explicar o funcionamento da ajudância de ordens. A gente tinha oficialmente um ajudante de ordem dos 4, oficialmente como presidente em cada dia. Né? Mas eu, como era o comandante, era o chefe, eu estava todo dia lá. E no final do ano, praticamente, depois das eleições, nós tivemos baixa de 2 militares. Um tinha ido para o exterior, outro já estava transferido. Então, a gente ficou basicamente com 2 ou máximo 3 ali. Então, que aumentou essa rotatividade. Mas, funcionalmente, por eu ser o chefe, eu estava todo dia no Alvorada. Independente se não fosse o meu dia. Eu sempre estava lá. Doutor Celso. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei... Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, o possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Rank, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei. Aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para a pessoa, para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa mensagem. Qual a data dessa via? É começo de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Mas a minha pergunta, ministro, é mais direta. Se ele disse que não houve a reunião... Não, ele disse que ele não se recorda. Pode ter ocorrido a reunião. Pode ter ocorrido? Pode. O presidente se reunia com várias pessoas, não vou lembrar, 2 meses de agenda. Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 por 24. Não, normalmente eu ficava. Só que nesse período, qual foi a data, ministro? 8 de novembro. Não, 8 de novembro eu estava lá. 8 de novembro eu estava. 8 de novembro. 8 de novembro eu estava lá. É porque nesse período também eu passei 4 semanas fora. Então, por mais que eu não estivesse acompanhando, eu tinha contato, eu ligava para os outros ajudantes para saber o que estava acontecendo. Mas pode ter acontecido a reunião e não tem como lembrar de 8 semanas de reunião pós-eleição. Esse áudio consta no relatório de análise da Polícia Judiciária 4401196, juntado aos autos. Não tem mais perguntas, excelência. Agradeço, doutor Celso Bilardi. Eu agora passo a palavra ao doutor André Farias, falando pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por favor. Excelentíssimo senhor ministro presidente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Fux, eminente procurador-geral da República, professor Gonê, colegas da advocacia, os acusados e todos que nos acompanham, recebam meus cumprimentos. Ministro, são breves esclarecimentos e a primeira indagação é se o coronel Cid se recorda